Há algo profundamente enigmático no número 7. Um número que se esconde nas sombras de quase todas as grandes tradições espirituais e filosofias esotéricas. Um número que, por séculos, gerou tanto fascínio quanto reverência, sendo considerado um símbolo de perfeição, harmonia e mistério. Mas o que exatamente torna o 7 tão especial? Será que ele realmente carrega um poder oculto que pode desbloquear os segredos do universo? A resposta não é simples. A verdade por trás do número 7 está enraizada em culturas antigas, práticas espirituais esquecidas e códigos cósmicos que se estendem além do que podemos compreender à primeira vista. Ao longo da história, civilizações e mestres esotéricos reconheciam o número 7 como uma chave para o entendimento mais profundo do cosmos e da própria alma humana. Para eles, o 7 não era apenas um número. Era uma porta. Uma porta para as leis universais, para a sabedoria esotérica, para o despertar espiritual. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada profunda para descobrir o verdadeiro poder do número 7. Vamos explorar como ele foi reverenciado em culturas antigas, como ele se conecta com as leis que governam o universo e como ele pode ser aplicado de maneira prática em sua própria vida espiritual. Mas não espere apenas uma explicação simples e direta. O 7 tem muito mais a revelar, e as respostas que encontraremos podem desafiá-lo a olhar para o mundo de uma maneira totalmente nova. Prepare-se para desvendar camadas ocultas de significado e poder. Do misticismo egípcio aos segredos da alquimia e da cabala, o número 7 foi cuidadosamente escondido em símbolos, textos sagrados e rituais, aguardando ser redescoberto. E agora você está prestes a testemunhar essas revelações. Mas atenção, nem tudo será revelado de imediato. O número 7 exige paciência e uma mente aberta, pois só aqueles que se aprofundam realmente começam a entender seu verdadeiro significado. Vamos começar nossa jornada juntos, desafiando as fronteiras do conhecimento e desvelando os mistérios que, por tanto tempo, permaneceram em silêncio. O número 7 tem raízes profundas nas tradições espirituais e filosóficas mais antigas da humanidade, sendo reverenciado por séculos em diversas culturas ao redor do mundo. Para compreender o verdadeiro significado do 7, precisamos primeiro olhar para o passado, onde este número estava intimamente ligado ao mistério, ao sagrado e ao oculto. Na antiga Mesopotâmia, os babilônios observaram que o céu era composto por 7 planetas visíveis a olho nu, e isso se tornou uma base para a astrologia, que ainda influencia práticas esotéricas até hoje. Acreditava-se que esses 7 corpos celestes representavam não apenas a força cósmica, mas também a ordem divina que regia o universo. O número 7, assim, simbolizava a conexão direta entre os humanos e o cosmos. Cada um desses planetas era associado a uma divindade poderosa, e esse vínculo indicava que a harmonia do universo se manifestava de forma palpável em nossa vida cotidiana. Já no Egito Antigo, o número 7 estava presente em quase todos os aspectos do conhecimento esotérico. As pirâmides de Gizé, por exemplo, são famosas não apenas pela grandiosidade de sua construção, mas pelo uso simbólico do número 7. Os egípcios viam o 7 como um número que conectava o divino e o humano, e o representavam em hieróglifos e rituais secretos. As 7 esferas de energia, que correspondiam às camadas da alma humana, indicavam uma jornada espiritual de purificação e ascensão. Cada uma dessas esferas estava relacionada a uma fase de autotransformação, um ciclo de morte e renascimento. Os antigos gregos também não ignoraram o poder do 7. Pitágoras, o grande filósofo e matemático, acreditava que os números governavam o universo e que o número 7 era o mais perfeito, pois era um número que compunha a totalidade de todos os outros números. Para Pitágoras, a matemática era uma forma de compreender a música das esferas e o ritmo divino que pulsava através do universo. O número 7, portanto, era um símbolo da harmonia universal, que podia ser percebida em tudo, desde a música até os ciclos naturais. Na Cabala, tradição mística judaica, o número 7 aparece de maneira igualmente poderosa.
A árvore da vida, que é um dos diagramas mais importantes da Cabala, é formada por 10 esferas, ou sefirot, mas o número 7 ocupa uma posição central, representando as etapas essenciais para o despertar da alma. Cada um dos 7 caminhos da árvore da vida está relacionado a um aspecto diferente da experiência humana, desde as esferas de bondade e sabedoria até as de entendimento e força. O 7 na Cabala é a ponte entre o humano e o divino, uma forma de transcendência espiritual. Este uso universal do número 7 em culturas tão distantes sugere que há algo de fundamentalmente enraizado na experiência humana que ressoa com esse número. Mas por que esse número foi tão sistematicamente ocultado, ou talvez mais precisamente, mal interpretado ao longo da história? Em muitos casos, o uso do número 7 foi deliberadamente disfarçado por poderosas instituições religiosas e políticas que compreendiam a força simbólica e esotérica desse número. Por exemplo, nas primeiras versões da Bíblia, as referências ao número 7, como as 7 semanas da criação, eram parte de um ciclo cósmico maior, mas com o tempo, essas associações espirituais começaram a ser minimizadas ou recontextualizadas para limitar o acesso a esses conhecimentos profundos. O número 7, como o mistério cósmico por trás de todos os ciclos, foi suavizado e empobrecido no discurso religioso para evitar que a verdadeira conexão com o divino fosse entendida de maneira direta e prática. Assim, à medida que o tempo passou, o número 7 passou de um símbolo de transcendência para um elemento decorativo ou supersticioso em muitas culturas. O 7 passou a ser associado a jogos de azar, como no caso do 7 ser considerado um número da sorte, e outros aspectos mais mundanos da vida. Contudo, sua essência original, um símbolo da união entre o humano e o divino, continua a ressoar em nossa psique coletiva. Agora que exploramos a importância do número 7 nas antigas tradições e filosofias, vamos mergulhar mais fundo no significado esotérico deste número. Vamos entender, de maneira mais clara e detalhada, por que o número 7 é considerado uma chave mística para compreender a estrutura do cosmos e da própria alma humana. O 7 como um ciclo espiritual. Uma das primeiras coisas a entender sobre o número 7 é sua relação com ciclos. O 7 é um número que aparece em quase todos os aspectos da natureza e da experiência humana. Isso porque ele está diretamente ligado à ideia de completude e renovação. Na alquimia, por exemplo, o número 7 representa as 7 fases do processo de transmutação do metal, onde a matéria bruta é purificada e transformada em ouro. Esse ciclo simboliza a jornada espiritual do indivíduo, onde, a cada 7 estágios, ele alcança um novo nível de compreensão e iluminação. Na tradição hermética, que nos legou os 7 princípios fundamentais para compreender as leis que governam o universo, o número 7 surge novamente como um marco para a sabedoria esotérica. Os 7 princípios herméticos são conhecidos por suas profundas implicações filosóficas e espirituais. Cada princípio, como a lei da mentalismo, o todo é mente, ou a lei da correspondência, como é acima, é abaixo, apresenta um ciclo de ensinamentos que refletem o processo contínuo de ascensão espiritual, como se o número 7 fosse a espiral ascendente da própria evolução cósmica. Esses 7 princípios não são apenas conceitos abstratos, eles são representações da jornada da alma. Eles mostram como, ao se alinhar com as leis universais, podemos transcender nossas limitações físicas e mentais, alcançando um estado de unidade com o divino. O número 7, portanto, não é apenas uma representação numérica, mas a própria espiral da evolução espiritual, em que cada ciclo é uma oportunidade de autoconhecimento, purificação e iluminação. 7 chakras. O corpo como um canal divino. Para aqueles familiarizados com as tradições espirituais orientais, o número 7 também se manifesta através dos chakras, os centros de energia que, de acordo com a filosofia védica, governam tanto o corpo físico quanto o emocional e espiritual. Os 7 chakras são portas através das quais a energia universal flui.
e cada um está associado a diferentes aspectos da vida humana, desde a sobrevivência e estabilidade, chakra raiz, até a conexão com a divindade, chakra coronário. Os chakras não são apenas pontos de energia. Eles são como espelhos do cosmos. O chakra raiz, por exemplo, está enraizado na Terra e é um reflexo do equilíbrio do cosmos material. Já o chakra coronário, localizado no topo da cabeça, está diretamente conectado ao divino, simbolizando o ponto de conexão entre o ser humano e o universo. O número 7 aqui representa o caminho de ascensão através desses centros de energia, o processo de elevação de nossa consciência de uma compreensão limitada e material para uma percepção mais ampla e espiritual. Em muitos sistemas esotéricos, é dito que quando todos os 7 chakras estão em equilíbrio e alinhamento, uma pessoa atinge o estado de Kundalini, ou despertar espiritual completo. E assim como a alquimia, o número 7 nesse contexto não se refere apenas a uma técnica ou exercício, mas a um ciclo profundo de purificação e transformação interior. A jornada do herói e o 7. Outro aspecto fascinante do número 7 é a sua conexão com a jornada do herói, um conceito central nas histórias míticas ao redor do mundo. De acordo com o célebre mitólogo Joseph Campbell, o herói passa por uma série de 7 estágios essenciais em sua jornada de autodescoberta, enfrentando desafios, provas e transformações até atingir sua apoteose e retorno ao ponto de origem, renovado e iluminado. Essa jornada arquetípica, que pode ser encontrada em mitos antigos como o de Gilgamesh, Hércules e até mesmo em histórias modernas, como as de Star Wars ou O Senhor dos Anéis, reflete o ciclo de 7 que todos nós atravessamos ao longo da vida. De forma simbólica, cada um de nós passa por desafios, os 7 testes, que nos forjam e nos elevam espiritualmente, até chegarmos a um estado de compreensão mais profunda do nosso propósito no universo. E ao contrário do que se poderia imaginar, esse ciclo de 7 não é linear. Ele é mais parecido com uma espiral ascendente, onde você constantemente retorna a um estágio anterior, mas em um nível mais alto de consciência. O número 7 nos ensina que, embora a jornada espiritual pareça um caminho contínuo, ela é, na verdade, composta de círculos de aprendizado e evolução, onde cada volta traz um novo insight, um novo nível de compreensão. O paradoxo do 7, completo e incompleto. Porém, a verdadeira magia do número 7 reside em seu paradoxo. Ele é, ao mesmo tempo, completo e incompleto. Ele representa a totalidade, mas também a necessidade de um ciclo adicional. Os antigos alquimistas e místicos sabiam que a verdadeira ascensão espiritual nunca é completa. Mesmo após atingir um nível elevado de consciência, a jornada continua. Não há um fim definitivo. E esse paradoxo é refletido no próprio número 7. Se você olhar para a árvore da vida da Cabala, por exemplo, verá que, embora o número 7 represente a harmonia e o equilíbrio, ele não é o número final. O 8º caminho, que vem após o 7, representa uma transcendência ainda maior, um movimento para além da matéria e do espírito. O 7 é a base da perfeição, mas é o ponto de partida para o próximo nível de evolução. Esse ciclo constante de crescimento é um dos maiores ensinamentos que o número 7 nos oferece. Agora que já exploramos os significados e a simbologia do número 7 no contexto das grandes tradições esotéricas, místicas e filosóficas, vamos mergulhar ainda mais fundo em seus aspectos ocultos, paradoxos e, mais importante, como ele se aplica à nossa experiência espiritual cotidiana. O número 7 é mais do que um simples símbolo. Ele contém códigos secretos e lições profundas que, quando compreendidos e aplicados corretamente, têm o poder de transformar a maneira como vivemos, percebemos e interagimos com o mundo. O mistério do 7 como portal para o desconhecido. Quando nos deparamos com o número 7 em muitas tradições, notamos uma relação clara entre ele e o conceito de portal ou passagem. Esse simbolismo nos sugere que o 7 é uma chave, que abre portais para dimensões mais altas de realidade. No entanto, ao contrário do que se poderia esperar,
esse portal não é uma porta simples que se abre facilmente. Ele exige coragem e preparação espiritual. Cada estágio relacionado ao número 7 é um teste, uma provação da alma que nos obriga a confrontar partes de nós mesmos que muitas vezes preferimos ignorar. Na alquimia, por exemplo, as 7 fases de transmutação representam não apenas a transformação do metal, mas também a transformação interior do praticante. Cada uma dessas fases exige o enfrentamento de sombras internas, do ego e das limitações humanas, o que pode ser profundamente desconfortável. No entanto, é exatamente esse processo doloroso de purificação que nos permite alcançar a verdadeira sabedoria. O número 7, portanto, funciona como um portal para o autoconhecimento. E para atravessá-lo, precisamos estar prontos para transcender nossos medos e apegos mais profundos. O 7 e os ciclos cósmicos. Para entender o 7 em sua forma mais profunda, precisamos considerar sua relação com o tempo e os ciclos cósmicos. O 7 não é apenas um número linear. Ele representa um ciclo completo, mas também um ciclo que se reinicia à medida que o universo e a alma humana seguem um padrão de regeneração e evolução contínuos. O 7 e o tempo cíclico. Em muitas tradições antigas, como a astrologia e os calendários astrológicos, o 7 é visto como um ciclo cósmico que governa períodos de tempo. A cada 7 anos, por exemplo, ocorre uma mudança significativa no desenvolvimento pessoal e espiritual de uma pessoa. Aos 7 anos, as crianças começam a experimentar um novo nível de consciência e compreensão. Aos 14, a adolescência traz uma transformação emocional e mental, e assim por diante. A cada 7 anos, uma renovação acontece, tanto em nossas vidas individuais quanto no tecido do cosmos. O ciclo de 7 também é refletido no calendário lunar, que possui um ciclo de 7 dias que rege a semana. Cada fase lunar, nova lua, crescente, cheia, minguante, pode ser vista como uma representação de um ciclo completo de manifestação, do nascimento à morte e renascimento. O número 7, assim, não apenas conecta nossas vidas pessoais aos ciclos naturais do universo, mas nos ensina a entender o ritmo do tempo como uma série de renovações espirituais, onde cada ciclo tem um propósito único de crescimento. O paradoxo de 7, a ordem dentro do caos. Uma das qualidades mais intrigantes do número 7 é o seu paradoxo fundamental. Ele é, ao mesmo tempo, um número que representa ordem e caos. Em sua forma mais pura, o 7 contém dentro de si a harmonia cósmica, mas também reconhece a necessidade do caos para o renascimento. A lua, regida pelo número 7, tem fases que se alternam entre luz e escuridão. E assim, a própria vida humana segue esse mesmo ritmo. Momentos de clareza e iluminação alternados com períodos de sombra e escuridão, onde nossa alma é desafiada a crescer e se expandir. Este paradoxo é crucial. Ele nos lembra que o despertar espiritual não é linear nem simples. Ele é um caminho de confrontos constantes com os aspectos sombrios de nossa psique, onde o caos é tão necessário quanto a ordem. Ao buscar o conhecimento oculto do 7, precisamos nos libertar da ilusão de que a iluminação é um estado permanente e perfeito. Pelo contrário, ela é uma experiência dinâmica, onde a ordem e o caos coexistem e se alternam, como as fases da lua, de modo a nos forjar, refinando nossa essência com cada desafio superado. O 7 e o número mágico. Nas tradições místicas e ocultistas, o número 7 é considerado um número mágico, possuidor de um poder oculto capaz de alterar a realidade. Em várias práticas esotéricas, o número 7 é usado para invocar ou manipular forças cósmicas. A ideia de usar o número 7 como um número mágico remonta à magia antiga. A magia hermética, por exemplo, usa o número 7 de forma meticulosa em rituais, sendo considerado um número poderoso para invocar forças espirituais, atingir objetivos elevados e alterar a realidade através da força da vontade. O número 7 também aparece em símbolos como o pentagrama, que é composto por 5 pontos, mas frequentemente é associado a um círculo que os une, formando uma estrutura de 7 pontos.
Essa associação sugere que o número 7 é uma manifestação da totalidade. Um número que, por sua própria natureza, está em sintonia com as forças espirituais superiores. Quando invocado corretamente, o número 7 pode ajudar a pessoa a se conectar com esses planos superiores de consciência, guiando-a por uma jornada de transformação espiritual profunda. Ele se torna uma ferramenta de autoempoderamento, um símbolo da capacidade humana de transcender limitações físicas e acessar os reinos espirituais. Agora que já desvendamos os mistérios e profundezas do número 7, é hora de explorar como podemos integrar essas lições no nosso cotidiano para transformar nossa vida e expandir nossa consciência. O conhecimento esotérico não deve permanecer em um plano abstrato. Ele precisa ser vivido, experimentado e aplicado de forma prática. Então, como podemos usar o poder do número 7 para promover nossa evolução pessoal e espiritual? 1. Criando ciclos de crescimento pessoal com o número 7. O número 7 nos ensina que a vida é feita de ciclos, momentos de renovação, desafios e crescimento. Para aplicar isso, comece a pensar em sua própria jornada como um ciclo de 7 etapas. Cada ciclo pode ser de 7 anos ou até 7 meses. E cada período é uma oportunidade para se concentrar em uma área específica de sua vida. Saúde, relacionamentos, carreira, espiritualidade, etc. Por exemplo, durante um ciclo de 7 meses, você pode escolher um tema ou uma área que deseja transformar. Pode ser o autoconhecimento, a cura emocional, ou até o aprimoramento de habilidades específicas. Cada mês, então, pode ser dedicado a uma tarefa ou prática que te leve um passo mais perto dessa transformação. Quando o ciclo se fechar, você terá avançado significativamente, com uma sensação de renovação, como se tivesse passado por uma transmutação pessoal, assim como na alquimia. 2. Trabalhando com os 7 chakras. Como já exploramos, os 7 chakras representam um caminho de ascensão espiritual e física. Uma forma prática de trabalhar com o número 7 em sua vida é começar a praticar a abertura, purificação e equilíbrio de cada chakra. Exercício prático. Chakra raiz, Muladhara. Trabalhe sua conexão com a terra e a segurança. Realize caminhadas conscientes na natureza. Pratique yoga ou meditações focadas no corpo. Chakra sacral, Svadhisthana. Libere emoções presas e conecte-se com sua criatividade e sexualidade através de dança ou arte. Chakra do plexo solar, Manipura. Construa sua confiança e força de vontade. Pratique afirmações positivas e exerça autocontrole em suas ações diárias. Chakra cardíaco, Anahata. Abra-se ao amor incondicional. Perdoe a si mesmo e aos outros. Realize práticas de compaixão e generosidade. Chakra laríngeo, Vishuddha. Expresse sua verdade sem medo. Comece a escrever, cantar ou falar em público. Chakra do terceiro olho, Ajna. Pratique a meditação profunda para desenvolver sua intuição. Concentre-se em visualizações e autoanálise. Chakra coronário, Sahasrara. Busque conexão com o divino. Reserve momentos diários para a contemplação silenciosa, oração ou meditação espiritual. Ao trabalhar com esses chakras e dedicar-se a cada um deles, você estará não apenas equilibrando sua energia, mas também incorporando o poder transformador do número 7 em sua jornada espiritual. 3. Meditação e visualizações com o número 7. Uma das formas mais poderosas de trabalhar com o número 7 é através da meditação. Diga-se que, ao meditar sobre o número 7 ou visualizar o número 7, você pode desbloquear um nível mais profundo de sabedoria interior. Uma prática simples é criar uma meditação onde você imagina 7 esferas de luz se formando ao redor de seu corpo, uma para cada chakra. Enquanto você se concentra em cada esfera, imagine a energia fluindo para aquele centro de poder e se expandindo para o restante de seu ser. Exercício prático de meditação. Encontre um lugar tranquilo e sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente. Sinta-se relaxando a cada respiração.
Imagine uma esfera de luz vermelha brilhante na base de sua coluna, chakra raiz. Visualize-a crescendo e se expandindo até envolver todo o seu corpo. Vá subindo pela coluna, visualizando uma esfera de luz laranja no sacro, uma amarela no plexo solar, uma verde no coração, uma azul na garganta, uma índigo no terceiro olho e, finalmente, uma branca e dourada no topo da cabeça. Cada esfera de luz representa um chakra, e à medida que você as visualiza, sinta a energia fluindo e se equilibrando em cada centro. Ao finalizar, visualize essas esferas de luz em perfeita harmonia, cada uma com a vibração única do número 7, criando uma energia poderosa de renovação e equilíbrio. Esta prática pode ser feita diariamente, e com o tempo você perceberá como seu alinhamento energético e sua visão interior se expandem, abrindo portas para um entendimento mais profundo de si mesmo e do cosmos. 4. Usando o número 7 em rituais de manifestação. Em muitas tradições esotéricas, o número 7 é considerado um número de poder mágico. Para aqueles que praticam magia ou rituais de manifestação, você pode criar um ritual envolvendo o número 7 para invocar forças espirituais em sua vida. Ritual prático com o número 7. Escolha um espaço sagrado onde você possa se concentrar sem interrupções. Acenda 7 velas, preferencialmente nas cores correspondentes aos chakras ou em cores que representem o que você deseja manifestar. Escreva 7 intenções ou desejos no papel, cada um relacionado a um aspecto de sua vida: espiritualidade, saúde, amor, dinheiro, etc. Organize as velas em um círculo e, ao redor delas, coloque os papéis com seus desejos. Medite por alguns minutos, focando sua energia no número 7, visualizando as velas como portais de luz que estão ajudando a realizar seus desejos. Quando sentir que o momento é certo, queime cada papel com uma vela, liberando a intenção para o universo. Este ritual de 7 velas é uma maneira simbólica de abrir os portais cósmicos e direcionar sua energia para a manifestação de seus objetivos. Ao fazer isso, você estará conectando sua vontade ao poder universal do número 7. 5. O 7 como reflexão contínua. Por fim, lembre-se que o número 7 está sempre ao seu redor. Ele não é uma ferramenta de uso único. Como um ciclo contínuo, ele representa o constante processo de transformação e renovação. O número 7 nos ensina que, à medida que buscamos sabedoria e crescimento espiritual, devemos manter a mente aberta e flexível, sempre prontos para entrar em um novo ciclo, mais elevado, mais profundo. O número 7 é muito mais do que um número. Ele é uma chave para os mistérios do universo e da alma humana. Ao longo deste vídeo, desvendamos como ele permeia as tradições esotéricas, as ciências espirituais e os ciclos naturais da vida. O número 7 representa não apenas a totalidade, mas também a transição, a purificação e o renascimento. A jornada espiritual é cíclica e o número 7 é a espiral ascendente que nos guia por essa jornada. Ele nos ensina que não há fim, apenas transformações contínuas, onde cada ciclo nos leva mais perto de uma compreensão profunda do cosmos e de nossa verdadeira natureza. Agora, com o conhecimento do número 7 em mãos, cabe a você aplicar esse entendimento de forma prática em sua vida, explorando suas energias, alinhando seus chakras, praticando meditações e rituais que ativem seu poder. Lembre-se de que a verdadeira sabedoria não está em conhecer os segredos, mas em vivê-los e experienciá-los. O que você fará com essa sabedoria? Qual portal você escolherá atravessar com o poder do número 7? A resposta está em suas mãos. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal para mais vídeos que desvendam os mistérios da alma e do universo. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências com o número 7. Até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada mística de autoconhecimento.